Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? Hoje nós vamos refletir Mateus, continuar no livro de Mateus, capítulo 12. Mas vamos ver o capítulo 22 até o capítulo 37, amém? Depois disso, aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou de modo que pôde falar e ver. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: é esse, porventura, o filho de Davi? E eles ficavam, uma parte acreditava, outra parte não acreditava. Uns falavam: ué, mas o Messias não ia vir para nos salvar? E nós estamos aqui sobre o domínio do Império Romano, e como que esse cara, esse cara é totalmente manso, não faz nada, assim, não usa uma espada, ele só cura, só fala da palavra, né? Como assim? Então eles ficavam divididos ali, se Jesus era o Messias, se não era, se fazia da parte de Deus ou não fazia, como é que era aquilo ali, né? Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. Porque eles tinham inveja de Jesus, porque eles não eram pessoas cheias da presença do Senhor, eles viviam em pecado, eles amavam o estrelato, sabe? Eles amavam ser reconhecidos. Jesus disse que eles iam pelas ruas, os sacerdotes iam pelas ruas, se chorando, todo mal vestido, não sei o quê, para que as pessoas vissem que eles estavam jejuando, que eles eram homens cheios, que eles oravam muito, sabe? Mas amor e misericórdia, não existia no coração deles, que é isso que o Senhor mais quer, né? Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Ou seja, não tinha como Jesus servir o inimigo ali e fazer pelo inimigo. Primeiro porque ele curava por definitivo. O inimigo ele só finge que ele cura. Amém? É só Deus que cura. Então, para princípio de conversa, só ele curava por definitivo, né? Segundo ponto é que ele falava sobre arrependimento, mudança de vida, sobre o amor de Deus, sobre salvação, sobre o plano perfeito de Deus, sobre renúncia, que é totalmente contrário do que o outro lado prega. Então, ele estava querendo dizer: olha, se ele prega que você deve viver no vício, e eu falo que você tem que sair do vício, eu não vou arruinar, ele não vai arruinar o próprio reino dele com isso, porque eu estou fazendo a casa dele cair, eu não estou edificando a casa dele. Amém? Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, falou assim: olha, já chegou. Já chegou o reino de Deus sobre vós, a justiça, a vontade, o poder de Deus sobre vós. E eu só lamento para vocês. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não colhe, espalha. Ou seja, aquele que está em cima do muro não está com o Senhor. Aquele que não fala do reino, não se entende em nada que seja do Senhor, aquele que não traz para si pessoas, que não traz frutos, que não rende frutos, ele não está juntando, então ele está espalhando. Se ele não está fazendo, ele está deixando de fazer, pela lógica. Portanto, eu vos assevero: todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta época, nem no tempo futuro. Tem pessoas que não têm temor algum, Então, aqui ele está dizendo o quê? Pessoas que elas já foram, discípulos não, porque saiu, Aquelas pessoas que foram, digamos assim, o que a gente chama de evangélico, Porque crente é qualquer um que crê em Deus, que crê em Jesus, Então, todo aquele que é evangélico, que já fluiu na presença do Senhor, e ele sai, e ele afirma que aquilo não era bem aquilo, que não era bem o Espírito Santo, que ele fala do Espírito Santo sem pudor, o Senhor fala: olha, ele não será perdoado, porque o Espírito Santo entrou nessa pessoa, curou, libertou, perdoou, fez tantas coisas, fez ela experimentar a presença dele, fez ela fluir nos dons e tudo mais, a louvar cheia da presença dele, a pregar cheia da presença dele, a dançar cheia da presença dele, a fazer tudo na presença dele. E agora vem falar dele, que não foi bem assim.
Como assim? Então, ela acaba pecando contra o Espírito Santo, né? Assim diz a palavra. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má, o seu fruto mau. Pois uma árvore que é conhecida pelo seu fruto, nós somos conhecidos por aquilo que nós fazemos, pelos frutos que nós damos à sociedade, damos ao Senhor. É isso que vale, né? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Né? Como que vocês podem falar, por exemplo, que vocês têm que renunciar, por exemplo, a alguma coisa, mas vocês mesmos não renunciam? Como assim? Que vocês vão falar, mas vocês não vão fazer? Como assim? Eles chamam de raça de víboras, né? E pessoas sem temor. Pois a boca fala do que está cheio em coração. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mau coisas más. Ou seja, ali eles só tinham inveja para poder entregar para Jesus, para a sociedade, inveja, raiva, ira. Por quê? Porque Jesus estava ali carregando cidades atrás dele, né, fazendo tantas coisas que eles nunca iam conseguir fazer. Então eles estavam entregando a Jesus ali tanta raiva, né, para Jesus, querendo matar, querendo ofender, querendo caçar alguma oportunidade para denegrir Jesus, porque o que eles carregavam, o fruto que eles tinham, era inveja, era soberba, né, era tudo de ruim, tudo aquilo que o mundo tem mesmo para oferecer. Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Ou seja, ali eles estavam falando que Jesus era um demônio, olha que sério. Então, muitas vezes nós vemos pessoas e não temos ali ainda o discernimento e acabamos julgando a pessoa, falando que ela não está falando sobre Deus, que não é Deus que ela carrega, que é isso, que é aquilo. E nós vamos ter que prestar conta disso, de cada palavra, de cada acusação, né, que nós fizermos contra o próximo. Imagina eles ali no dia do juízo terem que prestar conta, porque chamou Jesus de, né? Enfim. Porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras será condenado. O Senhor fala que no dia do juízo nós vamos ter que prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos e tudo aquilo que nós falamos também, para ser uma coisa bem justa. Então, o Senhor nos perdoa pelo tempo da ignorância, né? Nós nos arrependemos e tudo mais, mas a partir do momento que nós temos compreensão melhor das coisas, nós devemos ficar mais atentos. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus.